Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Esta é verdadeiramente a casa de Deus. O Senhor está neste lugar e nós sabemos. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, agora, Senhor, reunidos na Tua presença, nós apresentamos a Ti o nosso coração, o nosso viver. Apresentamos a Ti a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão por todas as Tuas misericórdias para conosco. Nesta hora, Senhor, os nossos corações e mentes se voltam para toda a Tua igreja, todo o Teu povo em toda a terra, particularmente o Teu rebanho que se encontra na Ucrânia, sofrendo os reveses da guerra. Pai, nós te suplicamos que Tu preserves a vida, a segurança, a integridade de cada um dos Teus filhos e de cada uma das Tuas filhas ali. Te rogamos, Senhor, que Tu coloques fim ao conflito e que Tu concedas àquela região a Tua paz. E que, ó Senhor, a Tua boa mão esteja sobre todas as nações da terra para nos conduzir, segundo a Tua justiça, ao conhecimento do Teu nome. Dá-nos aqui, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, as bênçãos de que temos necessidade. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos reler Colossenses 3, de 5 a 11, texto no qual nós começamos a meditar no domingo passado. E a palavra de Deus diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Nós devemos observar que essa passagem ela começa com um verbo no imperativo: fazei. É uma ordem, é um mandado que Deus está nos dando. Então, isso implica em responsabilidade humana. Deus está nos ordenando que nós façamos.
aquilo que ele vai dizer. Portanto, a responsabilidade ela pesa sobre os nossos ombros. A segunda palavra, pois, significa que aquilo que nós devemos fazer é com base naquilo que Deus já fez. O pois está conectando o que vem a seguir com o que já foi apresentado, com o que já foi dito. E o que é que já foi dito? O que é que Deus já fez? Voltem aí no capítulo 1, os versículos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, nós já fomos libertos das trevas, que é um império, um poder. Deus já nos libertou. Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E no Filho, nós já recebemos a redenção, a remissão dos pecados. Os versículos 21 e 22 dizem o seguinte, desse mesmo capítulo: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus fez isto. Ele nos reconciliou em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos, no dia da volta de Cristo, estarmos diante de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso aqui é uma garantia de perseverança do crente, porque nós vamos estar diante de Deus, no dia da volta de Cristo, nessa condição. Vamos estar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem garante isto é Deus. Esta certeza nós já temos, isso Deus já realizou. Embora esteja no nosso futuro a volta de Cristo, mas Deus já nos vê em Cristo nessas condições. Nós já temos isto. Já nos foi garantido. O versículo 27, ainda do capítulo 1, diz: Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em nós. Ele é a esperança da nossa glória. Essa esperança não é aquilo que nós entendemos por esperança, que pode ou não acontecer. Essa esperança aqui é mais do que uma certeza humana, é uma garantia divina. A nossa glorificação diante de Deus já está realizada. No capítulo 2, do versículo 11 ao 15, nós lemos o seguinte:
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus fez uma revolução universal, uma revolução cósmica e histórica, tanto celestial quanto terrena, para nos conceder todas essas coisas. Deus trabalhou juntamente com toda a sua glória, com toda a riqueza da sua glória, com todos os seus anjos, para nos conceder em Cristo Jesus toda essa realidade maravilhosa. Aqui há todos os feitos portentosos de Deus para a nossa redenção. Tudo isso Ele já fez. E no versículo 20 desse capítulo 2, a Bíblia diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ou seja, nós já morremos com Cristo. Isso também Deus fez. Quando Ele crucificou o seu Filho unigênito na cruz, Deus nos crucificou com Cristo, para que também fôssemos ressuscitados com Ele. E os primeiros 3 versículos do 3º capítulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Li até o versículo 4. Então, essa segunda palavra do versículo 5 se refere a tudo isso que nós acabamos de ler. Ou seja, com base em tudo aquilo que Deus já fez e que Ele nos deu, Deus nos ordena: fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós não temos nenhuma justificativa para não obedecer, porque Deus já nos concedeu o poder e a condição e a posição e o estado para isso. Deus nunca nos ordena nada sem nos dar o poder para realizar. Tudo que Ele nos manda fazer é com base
no poder que Ele já nos concedeu para a obediência. O apóstolo Pedro, ele diz exatamente isso quando ele escreve que Deus já nos concedeu todas as bênçãos que conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós necessitamos para viver piedosamente diante de Deus já nos foi concedido. Então, esse fazei aqui é uma ordem, é um imperativo que nós devemos obedecer e que nós podemos realizar. E o que deve ser morto? O que é que nós devemos fazer morrer em nós? Nós já começamos a falar sobre isso no domingo passado, quando nós falamos da prostituição. Nós temos aqui, nessa passagem que nós lemos, duas listas de coisas que nós devemos deixar de lado. A Bíblia usa a palavra despojar. Significa tirar as vestes, tirar a roupa, tirar o vestuário. Quando o sumo sacerdote Josué se apresentou diante de Deus, ele estava num estado bastante precário na sua vida moral e espiritual. A Bíblia diz que Satanás estava à direita dele para se opor a ele, para acusá-lo, porque aquele homem, aquele sumo sacerdote não era digno de estar diante de Deus, ministrando diante de Deus. A Bíblia diz que as vestes dele estavam sujas. Todas elas, desde o seu turbante, desde a sua mitra, até o seu calcanhar. E então, Satanás o acusava diante de Deus. Mas Deus repreendeu a Satanás e disse para Satanás: este, se referindo ao sumo sacerdote Josué, é um tição tirado do fogo. E então foi ordenado que se trouxessem roupas limpas para Josué. E trouxeram roupas limpas e ele foi despojado das vestes sujas, imundas, e revestido de roupas limpas. A sua mitra foi substituída por outra, e já não era mais uma simples cobertura de tecido, mas era uma coroa de ouro. E então Deus disse para Josué: os teus pecados foram perdoados e removida a tua iniquidade. Praticamente as mesmas palavras que foram ditas para Isaías na sua purificação.
Aqui nós aprendemos que Deus nos perdoou os nossos pecados em Jesus Cristo. Nós estamos diante dessas duas listas das coisas que nós devemos deixar de lado, despojar. Mas também nós estaremos diante de uma lista mais para frente das coisas que nós precisamos fazer no nosso viver diário. Mas eu chamo a atenção aqui para o fato de que a primeira palavra das listas das coisas que devem ser despojadas, deixadas de lado, é a prostituição. Nós não vamos repetir aquilo que nós já falamos no domingo passado sobre essa palavra. Mas eu desejo lembrar que nas listas que nós temos nas Escrituras, há uma característica bastante significativa. É que as palavras, elas não foram colocadas em ordem aleatória. A ordem que elas estão nessas listas é muito importante, é muito significativa. Deus quis que fosse assim. E essa primeira palavra, ela significa que a sua posição mostra que ela ou é a fonte daquilo que vem a seguir, a origem, aquilo que dá causa, ou ela é o resultado das coisas que vêm a seguir. No caso aqui, a prostituição, ela está colocada em primeiro lugar porque ela é o resultado das coisas que vêm a seguir nessa lista. E as coisas que vêm depois da palavra prostituição são impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Significa que a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza contribuem para o estabelecimento da prostituição. Então nós precisamos ver por que é que essas coisas estão aqui nessa ordem. Por que é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá essa lista? Ele usa palavras chocantes que nós conhecemos, e essas palavras, elas falam de realidades da nossa vida, realidades que deveriam ter ficado para trás, que não deveriam mais fazer parte da nossa vida como filhos de Deus. Mas Paulo está falando a crentes.
que já deveriam ter deixado essas coisas para trás. Mas então por que é que ele está lembrando essas coisas a eles? E não só essas, mas as muitas outras que ele vai se referir. Deus quer que nós não apenas nos desvistamos, nos despojemos, deixemos de lado as coisas do passado, os pecados do passado, mas que nós possamos fazer um contraste, uma comparação entre a nova vida que nós recebemos em Cristo e aquilo que foi a nossa vergonha, a nossa desonra, o nosso opróbrio no passado. Irmãos, cada um de nós aqui pode atestar, testemunhar que a nossa vida antes de recebermos a Cristo Jesus como Salvador era uma vida governada, controlada pela impureza, pela paixão lasciva, pelo desejo maligno e pela avareza. O problema é que a nossa conversão não elimina a natureza terrena. Nós pertencemos a Cristo pela fé, o nosso coração foi transformado por Deus, nós nascemos de novo, mas nós continuamos a conviver com a natureza terrena. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele exclama: quem me livrará do corpo desta morte? Somos tentados todos os dias, e às vezes o dia todo, para novamente nos colocarmos debaixo da natureza terrena com todos os seus descontroles, com todas as suas paixões. E eu não estou falando apenas de paixão no sentido sexual, mas de todas as paixões. A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo vício, a paixão pela fama, a paixão pelo poder, a paixão pela aceitação. A natureza terrena em nós, ela nos atrai, nos impulsiona, nos seduz para a impureza. Também não apenas no sentido sexual. Mas há várias formas de impureza. E nós somos atraídos, seduzidos por desejos que são malignos. E também eles têm vários tipos, várias categorias, várias fontes, várias naturezas. E a velha natureza, ela é essencialmente
avara ou avarenta. Geralmente, quando nós falamos de avareza, nós pensamos numa pessoa que a gente conhece por pão duro, mão de vaca. Esse é apenas um dos aspectos da avareza. Porque a avareza aqui, ela é chamada de idolatria. A avareza na Bíblia é egoísmo. É aquela forma de egoísmo que faz com que a pessoa perca a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A avareza hoje, ela é tratada pela psicologia e pela psiquiatria como uma doença, como um desvio. Ela é uma psicopatia. O psicopata, segundo a psicologia, a psiquiatria, é aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que faz as coisas ruins e não tem remorso disso. É aquela pessoa que não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele é capaz de ver o outro sofrer e não se importar o mínimo com isso e às vezes até se alegrar com isso. A palavra avareza aqui está traduzindo uma palavra que significa tudo isso. Alguém sem empatia. Não é só com relação a dinheiro. Eu conheci um presbítero que ele estava vendo o seu filho definhar com uma enfermidade que estava destruindo os ossos da cabeça do filho, um rapaz. Os ossos do crânio, da frente, da testa, já estavam comidos por bactérias de tal maneira que a sua testa já estava afundada. Já havia uma depressão no lugar da testa. E esse rapaz precisava urgentemente de um médico especializado que não se encontrava no lugar onde a gente morava. Ele tinha que sair, ele tinha que ir à Vitória, no Espírito Santo, para buscar tratamento com uma das maiores autoridades dessa área. E esse homem tinha dinheiro. Mas ele não foi capaz, ele não teve empatia para soltar um centavo sequer para o tratamento do filho. A igreja se cotizou para pagar a viagem do filho. E como esse médico era filho de uma das minhas ovelhas, essa ovelha, mãe do médico,
ligou para ele, intercedeu pelo rapaz e o médico se dispôs a tratá-lo. Esse rapaz foi curado completa e definitivamente pelo poder de Deus, porque quando ele chegou lá e que o médico examinou, a doença já estava regredindo. O crânio dele já começara a ser restaurado, regenerado, como fruto das orações da igreja. A cabeça dele nem precisou ser aberta. Os exames de imagem mostraram que a restauração já tinha começado. Mas a igreja ficou chocada com a insensibilidade daquele homem. Isso não é apenas avareza com relação a dinheiro. Isso é um pecado muito mais profundo. Então, se você junta esse estado de egoísmo com o desejo maligno, com a paixão lasciva, com a impureza, você tem um quadro de prostituição completo. Nem é preciso ato sexual ilegítimo. Porque na Bíblia, Deus chama idolatria de prostituição. Quando o povo de Deus no Antigo Testamento fazia sacrifícios a outros deuses, a ídolos, Deus dizia que o seu povo estava adulterando, que o seu povo estava se prostituindo. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós deixamos de fazer morrer a nossa natureza terrena, nós estamos indo após outros deuses, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. A nossa desobediência diante de Deus é prostituição cultual. Nós estamos oferecendo as nossas libações a Satanás e a seus demônios. Porque não há mais do que dois senhores. O próprio Jesus Cristo disse isso, só há dois senhores. É Deus ou Satanás. Não é possível contornar essa realidade e achar um lugar neutro. Não há neutralidade na vida espiritual. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos ao diabo. Obedecer é sacrificar. A Bíblia diz isso. Deus se agrada dos sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos verdadeiramente adorando a Deus. E aqui cabe lembrar que adoração não é somente
o que nós fazemos aqui no culto. A adoração envolve toda a nossa obediência a Deus no dia a dia, desde as menores coisas. E obedecer é adorar. Obedecer é servir. Obedecer é amar. Jesus Cristo disse isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus Cristo colocou a obediência como a expressão do amor. Há diversas passagens em que Jesus Cristo fez isto. No domingo passado nós falamos sobre prostituição como sendo relações sexuais ilícitas e legítimas. E falamos de todo o prejuízo que isso traz, tanto para a mente quanto para o corpo. Mas agora nós estamos vendo que prostituição não é somente um pecado físico, mas é antes e acima de tudo um pecado espiritual. Porque a prostituição, ela é o resultado de um conjunto de paixões, de desejos malignos, de impureza e de avareza que nos leva para longe de Deus. E é por isso que depois de apresentar a lista, o apóstolo Paulo diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebem? Filhos da desobediência. As pessoas que não têm Deus são chamados de filhos da desobediência. A desobediência é o cerne da questão. É o ponto onde a pessoa se separa de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles estavam desobedecendo a uma ordem direta de Deus. A queda foi causada pela desobediência. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, seja na coisa mais aparentemente simples, nós estamos dando um passo na direção da prostituição, inclusive física. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos sujeitos ao domínio de toda a raça de demônios e do próprio Satanás. A tragédia diante de Deus. Fazer morrer a natureza terrena é um exercício consciente da vontade que precisa ser feito em todo o tempo todo.
E agora, nós perguntamos: alguém é capaz de fazer isso? Humanamente falando, não. Humanamente falando, é impossível. Mas Deus, como nós já vimos no início, já realizou tudo aquilo que nos possibilita fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós já temos tudo. O poder de Deus está ao nosso dispor e está acessível a nós. Jesus Cristo já nos abriu o caminho para o trono de Deus, ao qual nós temos acesso imediato a qualquer momento. Deus nos possibilita vencer todas as tentações o tempo todo. Eu quero lembrar aqui que o alvo de Satanás, todos os dias, a todo momento, é a nossa mente. Quando eu falo em mente, eu estou me referindo também ao coração, ou seja, a todo o nosso ser. É o homem na sua plenitude, mas cujo centro é o cérebro. O cérebro é o centro de comando. Que a Bíblia chama de mente e de coração. É aqui que nós existimos. É aqui que nós somos. É aqui que está a nossa vontade. É aqui que Satanás ataca. Portanto, esse centro de comando, ele deve ser consagrado a Deus o tempo todo de cada dia. E nós devemos estar vigilantes com tudo aquilo que entra no cérebro através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato, porque isso vai mexer com o nosso corpo, com a nossa vontade, com as nossas emoções, com toda a nossa vida. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Conforme vocês viram na leitura do texto, isso vai ser lembrado por Paulo, depois de tudo isso que ele tem para falar. E nós precisamos manifestar essa imagem e semelhança através de um viver que é resultado de um morrer. Nós só podemos viver a vida cristã verdadeira de cada dia, se a cada dia, a cada momento, nós também morrermos para o pecado. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena para podermos viver para Deus. Essa é uma luta, irmãos. Mas é uma luta para a qual Deus já nos deu poder para vencer. Deus já nos revestiu do novo homem, da nova pessoa. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Nós temos uma dimensão oculta da vida da qual nós recebemos poder para viver a vida de Deus para conosco mesmo, para com o nosso próximo, no nosso relacionamento com Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então nós precisamos lembrar que a nossa vida em Cristo é uma nova vida. Não é aquela vida que nós tínhamos antes do novo nascimento. Aquela vida dominada pela natureza terrena, dominada pelo pecado, dominada pelas paixões, dominada pela impureza, dominada pela avareza, ela ficou para trás e deve ficar para trás. O nosso Egito está separado de nós por um mar infinito. Agora nós somos do Senhor. A Bíblia tem uma expressão muito linda, que diz assim: mas agora o corpo é de Cristo. E Paulo diz que agora nós devemos tomar os nossos membros do nosso corpo e oferecê-los como sacrifício a Deus, como culto a Deus. Agora o nosso corpo é de Cristo, agora nós somos de Cristo. E a vida de Cristo deve se manifestar em nós. É como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Agora já não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que essa seja a realidade da nossa vida, do nosso viver de cada dia, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos cantar e depois receber a bênção.